Joseval, nós estamos na linha agora com o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, que é diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos começar falando da turbulência de ontem no mercado brasileiro, que foi muito mais exagerado que o mercado global, inclusive nos Estados Unidos, bolsas com movimento positivo. Hoje nós temos um movimento meio dividido no exterior, algumas bolsas em queda, em Londres a queda também tem relação com dúvidas em relação ao Brexit. Mas o Brasil, especificamente, refletiu muito os temores em relação ao que Trump pode representar de mudança de política econômica, a alta dos juros dos títulos americanos. O senhor acha que o Brasil pode sentir qualquer mudança com mais intensidade? Eu acho que sim. Aliás, todas as economias emergentes e as moedas de economias emergentes que têm certo nível de vulnerabilidade, seja externa ou interna, em termos de desequilíbrios, como é o caso do Brasil, vão sofrer pressões em função das incertezas da nova política econômica dos Estados Unidos. E o Brasil, exatamente, atravessa ainda um período em que o processo de ajuste interno está ainda sendo implementado. Ou seja, não temos nem a aprovação final da PEC dos gastos. A reforma da Previdência ainda está na agenda para ser discutida pelo Congresso. E, portanto, a nova política econômica, as incertezas associadas à guinada protecionista do Trump e o certo viés populista que ele deve imprimir às suas ações, principalmente na área econômica, pega o Brasil numa fase ainda de vulnerabilidade. Porque por mais que se espere um Trump agora presidente mais tranquilo, menos radical, muita coisa do que ele propôs vai seguir adiante. Eu não tenho dúvida. Eu acho que talvez o tom seja mais ameno, mas alguns compromissos de campanha ele vai tentar, pelo menos, implementar. Por exemplo, no que diz respeito ao protecionismo, parece evidente que essa nova postura anti-globalização, antiliberal dos Estados Unidos, interrompendo uma tendência mundial desde o pós-guerra, que permitiu, na realidade, e alavancou o crescimento de economias importantes como o Japão, Coreia do Sul e, mais recentemente, a partir dos anos 80, a própria China usou o caminho do comércio nacional como um grande motor do seu crescimento econômico, conseguindo esse êxito fantástico de se transformar numa potência econômica, inclusive com benefícios sociais, eliminando a pobreza absoluta de milhões de pessoas. Todo esse processo está sendo ameaçado pela retórica do Trump, sabendo que, na prática, rever acordos de comércio não é um exercício simples, mesmo impor barreiras tarifárias unilaterais, como ele ameaça para a China, também não é simples, porque existe a Organização Mundial do Comércio, do qual os Estados Unidos fazem parte, que poderá impedir que essas medidas sejam implementadas, mas, na prática, cria um ambiente de guerra comercial que, certamente, a experiência histórica mostra, deprime o crescimento global e pode empurrar a economia mundial para um processo de estagnação. E a gente vê a economia brasileira, o senhor colocou alguns pontos já de problemas, mas a gente vê a economia brasileira com enorme dificuldade de retomar o crescimento. O governo mesmo ontem anunciou uma revisão da projeção do ano que vem para uma expansão de apenas 1%. Se o dólar permanece mais alto, ele pode complicar até a questão da inflação, que é um dado hoje positivo, que abre espaço para corte de juros. Não, esse é um outro complicador. Na verdade, a saída do ciclo recessivo pela economia brasileira está sendo mais lento do que se imaginava, o que, aliás, é razoável, porque o motor dessa nova fase do crescimento é o investimento privado. E o investimento privado só vai acontecer de forma gradual. Nós não podemos esperar que o consumo saia à frente desse processo. Pelo contrário, os dados do varejo ontem confirmam que o comércio e, portanto, uma proxy para o consumo das famílias permanece deprimido, em queda, inclusive, na margem, uma taxa negativa muito forte ainda. Portanto, nós temos que aguardar a retomada dos investimentos privados, principalmente no segmento de infraestrutura, que já estão dando sinais de recuperação, principalmente nos leilões, por exemplo, das linhas de distribuição de energia elétrica. Foi um grande sucesso, vem agora outros leilões. O setor de petróleo e gás, com as novas regras, deve
se recuperar, mas tudo isso a partir, realisticamente, do segundo trimestre do ano que vem. O problema é que, com um setor externo mais tenso, com a economia mundial vivendo uma nova onda de incerteza, tudo fica mais difícil. E você chamou a atenção para um ponto muito importante. O espaço que o Banco Central tinha para reduzir juros, que seria uma forma de estimular a economia, ele se torna mais estreito na medida em que, em função dessas políticas populistas do Trump, por exemplo, aumentar gastos públicos, reduzir impostos, o Fed certamente terá que antecipar a alta dos juros nos Estados Unidos, e isso certamente tem implicações sobre o câmbio, mantém o câmbio com um viés de depreciação e reduz o espaço para uma queda mais rápida dos juros domésticos no Brasil. É certo, nós conversamos com Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, muito obrigado, bom dia. Muito